Fala, pessoal, bem-vindos a mais um Lealcast, mais um episódio do nosso podcast aqui, maravilhoso. Olha eu puxando meu próprio saco, faço o mesmo, viu? Que a gente fala aqui sobre várias questões sociais, mais voltado para a família, educação, pessoas com deficiência, inclusão social, leis, enfim, direitos, muitas risadas, e é sobre isso, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema muito interessante, que é um tema que está em voga. A gente está em discussão sobre esse debate, sobre esse tema, que é o uso, né, das telas, das redes sociais para jovens, adolescentes. Mas, mais precisamente, eu resolvi focar nos impactos que isso trazem de fato para os nossos jovens e as nossas crianças. Então, eu trouxe uma pessoa de peso, meus amores. Um currículo que não é brincadeira não, que eu vou precisar botar o óculos, ler aqui, que o negócio é grande, Tem nada mas para disso vocês não. entenderem o peso dessa pessoa que está sentada aqui à minha frente, tá? É sobre isso. Mas continuando aqui, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô passando aquela famosa pauta que a Areta manda para mim, porque senão eu me perco. Daqui a Nós nos pouco perdemos. eu começo aqui, quando eu vejo, eu tô lá no final do negócio, então não posso ter que ter uma direção aqui, né? Claquete, tá, e segue, e vai. E óbvio que eu não posso deixar de agradecer, e hoje eu até trouxe, olha isso aqui. Foca aqui, não sei se dá pra focar. Olha eu aqui, foca aqui, por favor, tá? É isso aqui, ó. Agradecer essa produtora maravilhosa que recebe a gente aqui sempre, todas as quinta-feiras, que é a produtora Glow, com essa prestação de serviço incrível, maravilhosa, que eu não me canso de falar todas as vezes que eu venho aqui. A gente é muito bem recebido, muito bem tratado. Enfim, o negócio aqui é bom, viu? Hoje eu já estava falando até sobre o microfone, que eu tô virando especialista sobre todos os equipamentos que tem aqui dentro. Daqui a pouco eu vou pedir estágio. Então, queria agradecer. Agora, eu vou apresentar o meu Para com convidado. isso, né. Deixa eu botar o óculos, gente. Peraí, só um minuto. Vamos lá. Ai, Eu meu Deus. recebo hoje, queridos, o professor Vitor Alexandre Rabelo de Almeida, formado em licenciatura em Educação Física. Claro que eu vou puxar saco para minha área, eu sou professora de Educação Física e eu gosto de trazer as pessoas da área, porque tem gente que acha que Educação Física é... Não, senhor, o negócio tem peso, queridos. Educação Física é um curso sério, muito importante, fundamental. Então, vamos continuar aqui com mestrado, queridos, em educação também, né? Educação física, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, rural, gente, vamos lá, rural, especificando aqui, né? E ele está no processo do doutorado dele agora, diante de uma temática fundamental, né? Vou até colocar aqui para vocês, na mesma universidade, continuando aqui na Rural. Uhum. E em seu processo de formação acadêmica, apresenta investigações e publicações relevantes na área de imagem corporal. Por isso trouxemos o Vitor aqui, justamente para a gente pegar esse gancho tão importante da imagem corporal e depois eu vou deixar ele explanar um pouco para vocês. Mas me parece que esse não é um grupo de pesquisa ainda muito explanado aqui no nosso país, né, Vitor? Vocês têm Não. feito um trabalho bem diferenciado e é importante ressaltar isso, principalmente o cunho e a importância dessas pessoas que estão fazendo esse mestrado, desses doutores e daqui a pouco mestrandos, né, sobre um assunto muito importante e que, sim, é uma coisa, abre e fecha aspas, nova no nosso país, tá? Só para vocês entenderem o peso dessa temática. Eh, e aí eu coloquei aqui, né, o Vitor mandou o currículo pra gente. Sua publicação mais recente consiste na coorganização do livro intitulado Imagem Corporal no Contexto Pedagógico, Perspectivas Teóricas, Metodológicas e Práticas Aplicadas à Educação Física Escolar. Eu tô doida para ler, já falei para ele, né? Atualmente é professor de Educação Física na Secretaria Municipal de Educação de Queimados e membro do Grupo de Estudos e Pesquisas dos Aspectos Psicossociais do Corpo, GEPAC. Nossa, vou até beber um copo d'água, gente. O negócio aqui... Eu falei pra vocês que era longo e eu ainda comi uma parte aqui que eu tenho certeza que eu pulei. Mas eu tenho certeza que a parte principal também eu falei. Falou. E aí eu vou começar a introduzir a temática para o Vitor poder se apresentar e a gente entrar no assunto. Vocês já sabem mais ou menos como é que funciona. Fato que nunca tivemos uma geração
tão conectada como a de agora. E, ao mesmo tempo, tão insegura com a sua própria imagem, com o seu próprio corpo. E a adolescência, que já é um período de construção de identidade, hoje acontece diante dos filtros do Instagram, padrões irreais e comparações constantes. E aí depois a gente vai esmiuçar isso aqui um pouco mais. Antes de começar com as perguntas, que vocês sempre deixam pra gente sugestões, né, no direct, perguntas, coisas que vocês querem saber. Então, assim, eu acabo pegando todos esses compilados, jogando pra cá, a Areta vai, desenvolve, a gente chama o convidado e traz o assunto. E cá está o Vitor. Então, Vitor, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre essa pesquisa, para o pessoal poder entender um pouco melhor e aí a gente entrar nesse assunto aqui, nessas perguntas. Vamos lá. Perfeito, perfeito. Bom, então, meu nome é Vitor, sou professor do município de Queimados, formado pela Rural, em licenciatura, e nesse processo de graduação, já para o finalzinho, eu procurei a minha orientadora, a professora doutora Fabiane Frota da Rocha Morgado, e eu gostava dela. Ela era uma professora que se destacava dos outros e, por algum motivo, eu queria que ela me orientasse no meu trabalho de conclusão de curso. Por acaso, ela pesquisava sobre uma temática que eu nunca tinha visto, e eu já estava terminando o curso. Em tese, eu deveria ter pelo menos contato com essa temática, né? Uhum. E esse tema se chama imagem corporal. O grupo era enorme, a dinâmica era doideira, mas assim, eu aprendi naquele grupo sobre um tema que eu decidi que iria me aprofundar talvez pelo resto da minha vida, né? Até os 30 anos, pelo menos. Então, a imagem corporal é um construto complexo e multifacetado que, como você bem falou, ainda é pouco explorado no Brasil, né? Quando a gente olha as produções acadêmicas, os principais países estão ali no Reino Unido, Estados Unidos, muito, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, França, são países que estudam sobre a imagem corporal com maior protagonismo. O Brasil ainda está um pouco abaixo no que tange a número de artigos publicados e enquanto referência internacional. Mas já existem grupos espalhados pelo país que investigam essa temática há algum tempo. A questão é que essa temática ela é investigada, ela é originada na área da saúde, sobretudo, na medicina, na psicologia, enfermagem. E os estudos têm identificado algumas limitações nas suas intervenções nas escolas. Porque, como a gente vai se debruçar mais à frente, né, crianças e adolescentes são populações vulneráveis para problemas de imagem corporal, desenvolvimento de problemas de imagem corporal. Então, esses pesquisadores de outros países, eles decidiram investigar na escola. O problema é que eles chegam, intervêm, apresentam resultados positivos e depois vão embora. E esses alunos que tiveram resultados positivos, eles saem da escola e chegam outros alunos e mais alunos e mais alunos. E de fato não existe uma cultura escolar voltada para a imagem corporal que a gente pode se debruçar um pouquinho mais para frente. Então, a professora Fabiane, ela teve o que eu considero uma brilhante ideia, e aí sim, ela se identifica como vanguardista, eu a identifico como vanguardista na área da imagem corporal, porque a gente quer analisar, interpretar, discutir, se debruçar sobre essa temática, não do ponto de vista da saúde. Ele também, assim, os dados que a saúde nos dá, que a área da saúde nos dá, são fundamentais. Mas a gente quer discutir isso do ponto de vista educacional, pedagógico, implementando um projeto escolar voltado para a imagem corporal, que considera os resultados já adquiridos por meio da área da saúde, mas que a gente quer reinterpretar aquilo dali, reconstruir aquilo dali, para que, por meio principalmente da educação física, e aí, né, como você bem destacou, é um componente curricular fundamental na trajetória formal escolar de qualquer criança, adolescente, trazer a imagem corporal para que seja desenvolvida uma imagem corporal positiva, para que seja um adulto que, ao se enxergar, ao pensar sobre si, refletir sobre si, tenha pensamentos, sentimentos, comportamentos positivos sobre si.
Então, por aí vai, a imagem corporal tá mais ou menos nessa área aí. Eu acho interessante, porque, assim, principalmente no nosso país, e não só diante das questões da imagem corporal, mas diante de várias outras temáticas, o quanto a gente ainda consiga meio que, eu vou chamar de brigando, mas não seria brigando propriamente dito, entre o que seria da parte da educação e o que seria da parte da Sim, saúde. sim, Embora as duas coisas se complementem. sim. Mas o quanto a gente, enquanto educador, precisa de dados correlacionados com a saúde para constatar o ponto de partida do qual a gente precisa trabalhar. Perfeito. E aí sempre eu fico vendo é uma discussão, né, É, até que ponto o psicólogo na escola, "Ah não, mas o psicólogo é da área da saúde". Mas, por exemplo, já existe até uma lei, né, que o psicólogo ele pode atuar dentro das escolas, mas nem todas as escolas têm um psicólogo para poder trabalhar. uhum, E aí, por exemplo, eu também, teve uma época que a gente vinha levantando muito a bandeira da importância da gente ter um professor de educação física psicomotricista na educação infantil, sim, para você trabalhar a psicomotricidade de fato, porque naquela fase ali é fundamental trabalhar as habilidades motoras, enfim, para que ele tenha, componentes para aprendizagem no futuro. E e aí vira e mexe, eu pego, pessoas ainda: "Não, mas isso é da saúde. sim, Não, mas você não pode clinicar dentro da escola", enfim. E a gente sabe que dá para fazer o trabalho. E a sim. gente sabe que a gente não vai clinicar dentro da escola, porque o ponto não é esse. Mas eu poderia dizer que esse é um ponto muito complexo no entendimento das pessoas. Sim, isso é muito complexo mesmo. Dependendo da pessoa para quem você for perguntar, a resposta vai ser uma, né? Mas o fato é que o corpo é um só, né? Exato. Ele é múltiplo, plural, ele não é só saúde, ele também é educação ao mesmo tempo. Exato. É, E aí a gente pode discutir sobre isso, sobre várias coisas, por exemplo, a nossa própria área da educação física, Sim, que hoje é dividida entre licenciatura e bacharelado. Sendo que exatamente. somos professores aqui ou lá, dentro da escola ou fora, eu estou aqui como professor e os dados que talvez eu apresente sejam investigados não por professores, mas por psicólogos, médicos, enfermeiros, entendeu? Exatamente. A questão é que as investigações, elas buscam uma epistemologia, ou seja, o estudo da própria ciência, o estudo Uhum. de como o conhecimento se forma. Dependendo da onde ela bebe, são metodologias diferentes, referenciais diferentes e também resultados diferentes. Sim. Então, por exemplo, a gente pega investigações que foram até a escola e investigaram qual era o nível de insatisfação corporal de adolescentes de uma determinada escola, ou de um estado, ou país. Uhum. Isso acontece muito, tem várias investigações sobre isso. E a gente pode até se debruçar um pouco sobre elas. E eu posso chegar na escola, como um colega nosso do próprio GEPAC, né, o professor doutor Marcos Vinícius hoje, é, na sua investigação de doutorado ele foi até o Pedro II, na unidade de Realengo, e em diálogo com os professores eles conseguiram construir uma unidade do currículo, um objeto de conhecimento, voltado para a imagem corporal. Isso é Maravilhoso. inovador. É inovador. A gente não tem registro disso em nenhum outro lugar do mundo. É. E que o objetivo dele não era coletar como estava a insatisfação corporal daqueles. Ele até coletou, mas o objetivo no final daquela unidade, daquele objeto de conhecimento aplicado, tematizado, o objetivo era saber se aqueles alunos entendiam mais sobre si, se respeitavam mais, se entendiam no mundo, nesse lugar, da sua forma de ser e estar no mundo. E para Maravilhoso. isso contemplava a pesquisa dele. Tanto é que na defesa dele de doutorado, ele apresentou o dado da insatisfação corporal, mas isso durou 30 segundos. Sim. Agora, as falas dos alunos, isso durou 40 minutos. Sim. Então, talvez numa defesa de doutorado de medicina, eles se debruçariam sobre esse dado da insatisfação corporal. Aham. Já o Marcos, como professor, ele escolheu se debruçar sobre os dados que formaram aqueles alunos. E que Sim. provavelmente eles vão utilizar para o resto da vida. Cara, sensacional. Muito Entendeu? interessante. Muito interessante. Então vocês entenderam, né? Entenderam que existe uma complexidade, um estudo muito relacionado sobre isso e que vai fazer com que a gente enxergue, gente, de forma mais aprofundada, essa questão do jovem estar precocemente nas redes sociais, precocemente utilizando a tecnologia de forma não orientada e não controlada pelos pais e os impactos que isso pode gerar.
E aí foi proposital. Claro que o estudo do Vitor, ele vai com certeza pegar várias perninhas sobre o assunto. E a gente está trazendo uma perninha, que é a É, tecnologia, para poder falar sobre sim. isso. Mas quem quiser depois procurar o professor Vitor, eu vou pedir para ele deixar o e-mail dele também, que eu acho que pode Sim, ser sim, bacana a claro. interação, caso alguém queira saber mais, que aí vocês vão ter acesso às outras perninhas. Sem dúvida. Tô trabalhando com alienígena, entendeu? Tem várias pernas, tem 5 olhos. É isso. Então vamos lá. Sobre Vou essa, começar. sobre Não, essa pode questão falar. do adolescente, Sim. é, é, uma das. Entendendo um pouquinho mais sobre essa complexidade que é a imagem corporal, né, a representação mental do próprio corpo, a forma que o corpo se apresenta para nós e nossa mente, existem várias correntes teóricas que os autores se debruçam para poder entender esse fenômeno, né? E uma delas é a corrente sociocultural. Uhum. Essa corrente teórica ela postula que em processos históricos culturais de diferentes sociedades, ideais de beleza foram sendo elencados e Construídos. É. construídos e modificados ao longo do tempo. Sim. E esses processos de construção de um ideal de beleza, eles são pulverizados, eles são compartilhados, eles são divulgados por meio de principalmente 3 agentes, e hoje já são considerados 4, na verdade, atualizados. Pais, os pais são um dos principais agentes de influência da imagem Né? Não, corporal, não tem como, né? Você de tá em ideal de casa com a sua beleza, família o dia inteiro. de ideal de beleza. Então, assim, quando a gente vai acabar entrando, mas assim, quando um responsável, né, dentro de casa, fala constantemente sobre a sua preocupação com o seu peso, essa preocupação passa para o seu filho, entendeu? Pode não passar, mas a chance Mas de passar é enorme. é enorme. Então, quando uma criança vê os seus responsáveis fazendo atividades físicas, não pela saúde, mas pela estética, ele entende que a estética é um ponto central da vida dele. E aí ele passa a viver a vida dele a partir da sua aparência. Uhum. E aí a gente entra no segundo agente sociocultural, o segundo agente influenciador da teoria sociocultural, que são os pares, que são os coleguinhas da escola, os coleguinhas do clube, um amiguinho aqui, um amiguinho ali. Esses que, na escola, têm uma intensa relação interpessoal. E nessas relações, valores são passados, são negociados, valores são negociados ali. Eu acredito numa coisa, você acredita numa Uma outra outra. E se eu coisa. sou mais influente na escola, talvez a minha palavra tenha mais peso. E aí, nessa relação dos pares, também tem uma influência significativa. E a terceira é a mídia. A terceira corrente, e aí é o que entra principalmente no tema de hoje, é a mídia, que podem ser as mídias tradicionais, como revistas, TVs, que eram as Uhum. pesquisas antigamente se debruçavam principalmente sobre isso, Imagino totalmente. aquela que chamava de magazines, né? Uhum. E hoje as pesquisas que se debruçam sobre a mídia são principalmente sobre as mídias sociais e o uso de telas, de uma maneira geral, tablets, celulares, enfim. E Uhum. por fim são os outros agentes significantes, que esse eu acho que a gente talvez não entre tanto, mas são pessoas que, dependendo do contexto, Uhum. são vistas com destaque. Por exemplo, na sala de aula, um professor é visto com destaque. Numa igreja, um pastor, um padre ou um membro religioso importante tem influência. Então, se essas pessoas apresentam uma postura também voltadas para ideias de beleza, de aparência, e valores similares a esse, pode ser por meio de 2 mecanismos internalizados. Ou a internalização do ideal de beleza, ou seja, a adoção do seu ideal para mim, como se Uhum. fosse um ideal meu, Uhum. e aí passa a ser de fato meu com o tempo, Uhum. e comparação social, que talvez seja um outro tema que a gente vai discutir hoje. Com certeza, porque as comparações existem E acontecem na mídia o tempo todo. o tempo Então, todo. hoje, os adolescentes constituem uma população de risco para o desenvolvimento da imagem corporal,
sobretudo no Brasil, porque os dados que mostram que o tempo de tela dessa população é absurdamente alto. Com certeza. Isso aí já foi constatado. Enfim. Eu até trouxe, gente, tá aqui. É uma leitura que eu tava até falando com o Vitor, que toda a família deveria ler esse livro aqui. Toda a família, sem exceção, deveria ler esse livro. Ele é uma leitura contemporânea, ele tem dados atualizados, então, assim, é uma leitura importante para que a gente consiga compreender de fato o que é que está acontecendo nessa geração ansiosa. O nome do livro é esse, né? A Geração Ansiosa. Eu fazendo propaganda aqui do livro, porque eu vou querer, ó, depois. Um pedacinho. Entendeu? Mas, enfim, é uma leitura que vale muito a pena. Eu vou entrar no bloco de perguntas agora. Ai. E aí, agora a gente vai misturar tudo, vai misturar o nosso embasamento científico, a nossa vivência enquanto professores, e, enfim, vamos dar a nossa opinião, que aí não tem nada a ver com técnica, não tem nada a ver com mestrado, com doutorado, tem a ver com a vida, com o que a gente vê, pra gente poder também diluir um pouco esse assunto. E, então, vamos lá, vamos começar aqui. Vou botar os óculos, tá, gente? Então, quando o uso de telas deixa de ser normal e começa a impactar negativamente no desenvolvimento. Acho que a gente até falou um pouco sobre isso agora nesse momento, né? Eu acho que é importante refletir que o dia tem 24 horas, né? E todo mundo tem uma série de responsabilidades. Se o teu tempo de tela está atrapalhando qualquer uma das suas atividades, seu desempenho escolar, suas atividades extracurriculares, seu tempo com a sua família, eu acho que por si só já é um critério que... A matemática tá errada. Tá pesando mais para um lado do que para o outro. Ou o dia começa a ter 30 horas, ou a gente tem que ter menos tempo de tela. Eu não quero não, gente. Não quero um dia com 30 horas, não. Tô fora, me deixa normal aqui, de vez em entendeu? quando eu preciso. Já tá mudando muita coisa, eu não tô afim de 30 horas, tá? 30 horas é só o Unibanco, lembra? Desenterrei agora aqui. Gente, Unibanco. Existe Unibanco ainda? Eu acho que não. Acho que não existe, meu Deus. Eu acho que não existe. Gente. Como dizia meu pai... 30 horas só, não fui eu que disse, meu pai dizia 30 horas só Unibanco, tá? É isso. Quais os sinais que os pais precisam observar, na sua opinião? Bom, essa é uma pergunta difícil, porque quando a gente olha para a sociedade atual, nós estamos enxergando cada vez mais famílias que não têm tempo para ficar em casa. E, consequentemente, essas pessoas não conseguem avaliar se seu filho, quando está em casa sozinho ou sob supervisão de outra pessoa, se seu filho está usando muita tela ou as mídias sociais especificamente ou não. Eu acho que é preciso, no tempo que tiver, analisar. Eu não tenho uma resposta exatamente sobre isso, sabe? Mas acho que não é nem... Assim, a gente não vai ter nunca, eu acho, sabe? Uma resposta exata sobre isso. Mas aí eu vou falar como mãe, como o que eu vejo na minha casa, por exemplo. Eu costumo observar muito comportamento. A criança, ela não vem com uns assuntos, assim, do nada. E muitas vezes é um assunto muito aleatório, que você sabe que não é uma conversa da sua casa, E com certeza foi na internet. Às vezes até o termo que as crianças usam, você consegue identificar se aquilo veio da internet. Então, eu acho que os pais, eles precisam estar atentos a comportamento, mudança de comportamento, mudança de hábito. Por exemplo, se tá indo dormir muito tarde, porque é isso, gera ansiedade. E aí, o seu cérebro, ele acostuma com esse processo, você fica hiperconectado. Então, você perde o sono, você fica ansioso, você intensificam os movimentos do corpo mesmo, por conta da ansiedade, se você não estiver mexendo naquilo ali, se você não estiver fazendo aquilo ali, enfim. E aí tem outro ponto também. Pais, acreditem na comunicação com a escola. Por quê? Isso acontece lá no município de Queimados, nas escolas em que eu trabalho. Não é a maioria, é um ou outro, mas eu tenho alunos que não conseguem ficar acordados. É o que eu tava falando agora. Eu tenho alunos que não conseguem ficar acordados. E não é preguiça. Não é preguiça. É porque ele foi dormir 3 horas da manhã. E 7 horas da manhã ele estava na escola. E aí às 10, antes da aula de educação física, ele não consegue nem prestar atenção no que está sendo falado, no que está sendo dito, no que está sendo tematizado ali. Então, se a escola está reclamando da postura
do seu filho no que tange a esse tipo de comportamento, né? Sonolento, ou tá dormindo de fato, ou o desempenho escolar caiu. Acho que são sinais de alerta para entender o que está acontecendo quando você não tá lá, Sim. né? Irritabilidade também, né? A Nossa, gente tem muito, visto muito, os adolescentes muito irritados, muito. baixa tolerância, frustração, enfim, o comportamento vem mudando muito. Isso eu também consigo ver bastante na escola, inclusive. E eu não quero saber, não, tá? Eu chamo logo para conversar. Verdade. Eu não quero nem saber. E aí tem uma pergunta que é interessante, né? Porque a Uhum. tecnologia, ela tá aí. A gente não vai pegar a tecnologia e vai jogar fora. Não, sim, Ela tá aí, ela é útil, ela existe. sim. E aí a gente tem uma pergunta que veio que é a seguinte, né? Existe um limite saudável? Ou isso varia de caso para caso? Enfim, eu acho que você meio que respondeu isso na primeira pergunta que eu fiz para você. Um É, dia só tem 24 horas. pois é. Agora, depende muito de quem é seu filho, porque se ele não tiver nem 2 anos ainda, é zero É tela. quase zero tela, exatamente. Zero tela. É zero Zero tela. tela. Desculpa falar isso. Não, Assim, não tem desculpa eu nenhuma, sei, não. É zero tela, eu entendeu? sei O Vitor que se desculpa. Eu já não vou me desculpar nada. É zero tela. eu sei que hoje o mundo tá uma loucura, mas assim, zero tela é fundamental para a formação da identidade do seu filho. Zero tela até os 2 anos. E dos 3 acima, aí começa a escalonar, né? Mas é devagar também. Sim. 1 hora, É sob isso aí, supervisão. controle, Sob supervisão, o que que supervisão, tá sempre. passando. Gente, eu era tão rigorosa com esse negócio de supervisão, que até hoje, o Ícaro tá com 11, o Gabriel tá com 14. Aham. Até hoje. Mãe, eu queria assistir um desenho tal, eu posso? Até hoje. Aí eu sempre falo a mesma coisa. Não, eu vou analisar a sinopse, eu quero ver que tipo de desenho. Eu olho tudo. Eu quero ver que É tipo de fundamental. desenho é esse, eu quero ver o que que é isso que vocês vão assistir. Eu vou olhar primeiro. Aí eu vou, leio a sinopse, vejo o que que a crítica tá falando sobre o desenho que ele quer assistir. Eu vejo tudo. Não, isso aqui você não tem a idade ainda pra assistir. Ah, mãe, tá bom. Ou não. Ah, até é a idade acima da que vocês têm, mas eu não vi problemas. E aí, quem rege as regras da minha casa Sim, somos eu e meu claro, marido. claro. Ok, isso aqui vocês podem assistir. E muitas vezes a gente assiste juntos. Uhum. Eu canso de chegar em casa, às vezes, aí tá lá o Rodrigo deitado com eles, assistindo lá o programa deles. Isso não é uma coisa que acontece toda hora, porque a gente tem as nossas coisas, mas a oportunidade que ele tem, ele faz isso. E Sim. aí ele vai lá, ele deita quando eu vejo, tá os dois lá assistindo o tal do desenho do não sei o quê. Enfim, é importante, gente. Eu sei tudo. Eu agora já tô até, como é que é? As crianças estão na escola, não sei o que, Six Seven, formando aura, farmando aura. Eu falo, gente, o que é esse troço farmando aura, Six Seven? É porque eles vêm com os negócios do arco da velha, menino. É, Aí você é obrigado a fazer o quê? se apropriar. Pesquisar É o que isso. que é Six Seven farmando aura, É isso. entendeu? Esse é um bom conselho. É um outro mundo, mas se você puder se apropriar minimamente do que está acontecendo ali. Porque, às vezes, por causa de um meme, começa casos de cyberbullying. E aí Exatamente. são violências corporais que podem ser irreparáveis. Podem ser Exatamente. irreparáveis. Para não chegar lá, é melhor você se apropriar e entender se seu filho, se aquele é um lugar para seu filho ou não, entendeu? Com certeza. Com certeza. E aí, vamos lá, vamos pro próximo Bora. bloco. Imagem corporal na adolescência. É o foco principal da nossa conversa, né, gente? Imagem corporal. E aí, agora eu acho que a gente vai começar a adentrar numa areia movediça, num negócio assim Hum. preocupante que a gente precisa estar super atento. E aí eu vou colocar 2 eixos aqui. Eu não vou ler cada pergunta dessa que tá aqui, porque eu não tô com vontade. Mas eu vou fazer um mix de todas essas perguntas. A Areta tá com raiva, que ela botou as perguntas, eu não quero ler todas as perguntas. Calma, Areta, eu vou fazer um mix que eu já olhei, meu olho é rápido. Eu já olhei tudo, e aí eu vou misturar todas as perguntas em uma só. E a gente vai falar sobre isso aqui. Óbvio, e isso a gente falou um pouco antes aqui, que Uhum. as redes sociais, elas têm uma influência sobre como os jovens se veem hoje em dia, Sim. né? A cobrança por uma aparência, por estereótipo de beleza, a beleza ideal, como que eu deveria ser. Agora todo jovem tira foto assim, ó. Não, ninguém mostra o Como é rosto. que é isso aqui? Que eu não sei nem por que disso, mas eles fazem É. isso. Aí você entra na coisa, na foto da criança, tá assim, com a mão assim, sei lá por causa de que é Sim. isso. Mas, enfim, o que eu tô querendo dizer com isso, gente?
Quais são os perigos da gente estar entrando nessa comparação excessiva? Porque é o que o Vitor falou, antigamente a gente era influenciado pelas revistas, pelas magazine, TV, né? Magazine, magazine. TV, é, e isso, sim, de fato, influenciava. Eu lembro que não tinha, por exemplo, uma boneca preta. Não A existia. boneca, ela era loura, com cabelo Sim, liso. sim, sim. E assim, eu olhava para aquelas bonecas e falava, pô, não tem nenhuma boneca parecida comigo, gente. De Zero fato, não representatividade. tinha, era zero Zero. Zero. representatividade. Eu me lembro do dia que apareceu a Mara Maravilha no programa da TV. Que a mulher tinha um cabelo preto, o meu cabelo era preto. Entendeu? Sim. Porque até então a referência era Xuxa Angélica, loura, não sei o quê. Eu falava, ai, meu Deus, por que minha mãe não é loura e eu não nasci loura pra ficar igual a Xuxa? Enfim, fazendo uma analogia, um análogo. Só que com a rede social sem supervisão, isso não tem fim, não tem limite. Sim. Não tem limite para essa busca. E aí vem, junto com essa pergunta, né, sobre essa questão da rede social na interferência da imagem corporal, da aceitação do jovem, junto com o filtro do Instagram, que é um abuso. Sim. Se eu quero ficar perfeito, o que eu faço? Eu vou lá, coloco um filtrinho do Instagram. Eu peguei tanto ranço desse negócio de filtro do Instagram que eu apareço louca, descabelada, com a cara sem maquiagem, não, desse jeito mesmo nas redes sociais. Porque eu falo, mas eu sou desse jeito, eu nasci assim. Essa mancha que tem no meu rosto é do meu rosto, é isso, entendeu? Então, assim, eu apareço daquele jeito mesmo, de pijama, comendo, com a cara toda caquerada, descabelada, porque é a vida real. É. E não é possível que você só seja publicável quando não é você. Uhum. Entendeu? Acho que é uma reflexão que é preciso ser feita, assim. O perfil é seu. Se você tem orgulho de quem você é, da história que você construiu, do que você é capaz de fazer, do que seu corpo é capaz de fazer por você, de tudo que você fez. Não tem por que você ter vergonha de... Se você quiser publicar, porque tem isso também, ninguém é obrigado a Ninguém publicar. é obrigado. Mas se você quer publicar a si mesmo, por que outra pessoa? Porque é outra pessoa. É Sim. outra pessoa, não é você. É. É outra Não, pessoa. total. A pessoa bota o filtro é uma coisa. Se ela aparecer desapercebida, tu não sabe nem quem é. Tem gente que a foto do perfil é uma É foto com isso. filtro. É isso, é É isso. uma foto com filtro. E assim, enfim. E aí, o Vitor, eu queria aprofundar mais isso Sim, sobre essa. E aí vamos. é um assunto que está muito em voga agora, que é. Porque até nesse livro aqui, a gente vê que os impactos da depressão, do uso de rede social em excesso, impacta mais as meninas do que os meninos. Sim, Por conta dessa autoimagem, como essa pessoa se vê. sim. E as meninas, elas estão nessa constante comparação. E eu nem tô falando de follow, de like, de quantos seguidores tem. Não tô entrando nessa esfera, Mas que é um aspecto fundamental, que tá? é um aspecto que interfere diretamente Sim. também nesse comportamento depressivo, do pô, fulana. Porque aí você começa a se comparar com a fulana. Uhum. Você começa a se comparar com a fulana, por que a fulana tem sei lá quantos milhões de seguidores, eu tenho sei lá quantos seguidores. É porque a fulana faz desse jeito, ela tem essa aparência, ela é dessa forma, enfim. Então, a gente vai começando a enxergar essas interferências e principalmente entre as meninas. Só que, nesses últimos dias, a gente tem acompanhado no nosso país um projeto de lei, inclusive, sobre a misoginia, Sim, sim. que seria o ódio contra as mulheres, que tem sido disseminado nas redes sociais, justamente pelas questões do movimento Red Pill, Que tem ganhado força. que tem ganhado força, que os meninos estão buscando também, talvez, uma aceitação, um pertencimento do que seria essa masculinidade dentro da rede social. E aí, às vezes, a família, meu Deus, mas eu não sei o que aconteceu, eu não sei por que que ele chegou a esse ponto, eu não sei por que aconteceu isso, eu não sei como que meu filho foi fazer uma coisa dessa. Enfim, a gente tem acompanhado aí, tem visto horrores e barbaridades. Uma trend esses dias, não sei se vocês viram. Era, o menino pegava, o que eu faço com a mulher se ela me disser não? Se eu pedir pra namorar com ela e ela disser que não? Eu não sei se vocês viram Não, isso. não vi, não E conheço. aí apareciam os meninos simulando um ataque, como se tivesse, sei lá, com uma faca na mão, não sei o quê, golpeando um saco de boxe. Isso gerou muita repercussão na internet, pra vocês verem o que trends,
redes sociais sem supervisão, jovens em formação, acessando descontroladamente esses equipamentos, esses mecanismos, essas redes, essas trends e essas coisas todas, enfim. E aí, diante de tudo isso que eu falei, que era para ser uma Não, deixa pergunta eu te e virou um falar. parágrafo, eu Isso aqui queria vai, que você isso falasse. aqui vai durar 2 dias, hein? 2 Então dias. vamos resumir? Porque você falou de muitas coisas extremamente pertinentes, tá? Eu queria primeiro pontuar uma questão que você falou da Barbie. Não existia uma Barbie negra, né, preta. Não existia uma representatividade étnico-racial. Isso é polêmico dentro da minha área, mas assim, eu não poderia deixar de ouvir isso e não comentar. A própria imagem corporal, da forma que nasceu e da forma que se construiu ao longo da história, desde o século XVII, ela até pouco tempo atrás, ela dizia que pessoas negras, e sobretudo pessoas negras retintas, pessoas pretas, não tinham o mesmo nível de insatisfação corporal que mulheres brancas, europeias, ocidentais, e não se discutia. E por isso, uma das principais conclusões que se chegavam a essas pesquisas era de que não precisava ter programas de desenvolvimento positivo, da imagem corporal positiva, para pessoas negras, já que não tem satisfação corporal. Gente. Até pouco tempo, eu estou falando de pouquíssimo tempo, estou falando de um estudo de 2018, 2020. Gente, ontem. 2018, 2020, ontem. Que se começou a questionar se de fato essas pessoas não tinham insatisfação corporal. Ou se, na verdade, os referenciais estéticos, de aparência, ou não estéticos, atléticos ou de habilidade, referenciais corporais para se delimitar ou definir, estabelecer uma imagem corporal, né? O próprio ideal de beleza, alguma coisa nesse sentido, se não eram outros, se só não eram outros parâmetros de beleza. Se de repente, aí começou o de repente, né? A se questionar. Se de repente essas pessoas que foram investigadas só olhavam para uma modelo branca e não achavam que aquilo não era referência para ela. E que, na verdade, tá tudo bem. Mas se colocasse talvez uma outra modelo com outros parâmetros de corpo, de tudo, talvez a acurácia, ou seja, a eficácia, a sensibilidade daquelas escalas que foram aplicadas, talvez fosse maior. E a gente entendesse como essa sociedade se desenvolve ao longo da história. Então, a falta de representatividade no mercado não é um problema só do mercado. Não, com certeza. É um reflexo, na Em verdade. 2024, saiu uma nova teoria da imagem corporal, a tal como é a sociocultural. Uma outra teoria chamada teoria socioestrutural interseccional da imagem corporal. Essa teoria considera que no desenvolvimento da imagem corporal, no desenvolvimento das representações imagéticas do próprio corpo, à medida em que esse desenvolvimento acontece por meio das experiências corporais, e por isso que a educação física merece seu destaque nesse lugar. Com certeza. Certo? Porque é o componente especializado nas experiências corporais, práticas corporais na escola. Esse desenvolvimento ele é atravessado por estruturas de preconceito, estruturas de poder que atravessam as vivências, e aí tá o racismo, sexismo, misoginia, e aí tá todos esses outros elementos que, por exemplo, a teoria sociocultural não considera. Sim. Apesar da teoria sociocultural ser... a gente está falando aqui sobre questões que representam se chegamos a realidade. até o ponto porque Entende? passamos pela teoria sociocultural. Exato. Mas a teoria socioestrutural interseccional diz: é importante essa teoria, mas é limitada. Porque ela não considera essa série de elementos. E a teoria da imagem corporal ao longo da história ela foi calcada, e ela foi mesmo. Se a gente for fazer uma revisão de estudos de imagem corporal de adolescentes, crianças e universitários, que são as populações mais investigadas, foram apenas populações europeias, norte-americanas e só.
E aí as escalas, as teorias foram todas desenvolvidas para essas sociedades, com essas sociedades, a Em partir... resumo, para pessoas brancas, na sua É isso. grande maioria. É isso. Então isso está sendo questionado Hoje. Meu A Deus. teoria de 2024, beleza? Para aqueles que dizem que o preconceito não existe, Uhum. tá aí um tapa na Dentro cara. da academia existe. É. Dentro da academia existe. Em Então, todos os lugares existe. então, assim, isso é um ponto. E aí você trouxe vários outros, né? Que a gente, foi o que eu falei, demoraríamos 2 dias para poder discutir. Não, mas vamos continuar, que eu tô gostando. Então, Eu quero ver o fogo no parquinho. a adolescência é uma fase crítica, marcada por múltiplas alterações biológicas, maturacionais mesmo. E por que as meninas sofrem mais, né? Primeiro porque existe uma construção social de que essa pessoa, esse gênero feminino, ele precisa obedecer a regras que determinam um padrão de beleza. Que determinam o feminino, na verdade, de O modo que é geral. o feminino e o masculino, exato. Exato. Primeiro tem isso. E essa construção nos mostra, a história nos mostra, que essa construção ela foi muito mais potencializada para esse público do que para os homens. Uhum. Que até outrora não ligavam para estética, de uma maneira geral, tá? Existem exceções sempre, claro, mas generalizando mesmo, a teoria nos diz, né? Os estudos nos dizem, na verdade, que nem sempre os homens ligaram para a aparência. E isso está mudando hoje, É. tá? Então, Não, e você vê comentários do tipo: homem que é homem não sim, faz isso. sim. Homem que é homem não vai passar um creme no rosto, tem que ficar enrugado mesmo, porque é macho, E tem que entendeu? cuspir no chão. Tem que cuspir no chão, tem que coçar o Exato, saco, entendeu? exato, Tem que exato, fazer exato. tudo isso. Tem que beber cerveja, tem que ficar doidão. Exato. É uma série de construções É. para definir o que é o homem. E né? a menina, a princesinha, que tem que Exato. cruzar. Gente, eu tinha muito problema com isso. Eu sofri muito com isso tem na que minha se infância. adequar ao corpo. Porque eu fui uma menina totalmente desconstruída de todos os padrões do que seriam o feminino, Uhum. né? Eu me lembro do meu avô me dando uns beliscões, às vezes. Coitadinho, né? Se a gente fosse falar, na cabeça dele, aquilo ali era totalmente correto. E o que eu fazia era totalmente inaceitável para uma menina. Mas eu me lembro que ele me comparava com a minha prima. Olha pra Flávia com as pernas cruzadas. Aquilo me dava um ódio. O que eu fazia? Pegava as pernas, fazia assim, ó. Você sabe que minha esposa fala disso como um trauma. Até hoje ela fala Mas isso. é um trauma. É um trauma porque você não quer ser aquilo ali, você quer ser livre para. Claro que existem coisas aceitáveis e coisas não aceitáveis, mas isso é para ambos os sexos. Mas a sua liberdade de expressão, ou como você se vê, a roupa que você quer vestir. Eu odiava colocar roupa muito apertada, eu detestava saia. Minha mãe achava que eu tinha que usar saia de qualquer jeito, enfim. Coisas desse tipo. Laço no cabelo, eu tinha ódio. Eu tinha ódio de laço no cabelo. Era minha mãe virar as costas, eu arrancava o laço e jogava no lixo, pra não ter nem paradeiro. Que era pra não achar. Essa era eu. Mas vamos lá, continuemos. Não, então, é exatamente porque a história se construiu dessa forma, né? E aí marcado, trazendo a teoria de 2024 que eu falei, né? Da Landor e colaboradores. Marcada por uma série de opressões e limites, né? Para o comportamento, postura, estética que você deveria ter, e todas as mulheres, né? Isso tem resquícios até hoje. Sim. Então, em geral, podem ter exceções, mas em geral as pesquisas mostram que adolescentes meninas apresentam índices de insatisfação corporal lá em cima. Sim. Com pesquisas que mostram que 70% das meninas investigadas, estou falando de populações de centenas de pessoas, apresentaram índices de insatisfação corporal significativos. Bom, imagina, se a cada 10 meninas que a gente sortear na rua, 7 apresentar um comportamento desse, uma atitude dessa, que sociedade é essa que nós estamos vivendo, né? Sim. Então essa é uma reflexão importante a se fazer. Na adolescência, isso é vezes 1000. Sim. Por quê? Com as mudanças corporais que os adolescentes, de uma maneira geral, sofrem, passam, Sim. as meninas costumam se afastar do ideal de beleza. Que o ideal de beleza hoje ocidental e também do sul global, ele é que a mulher bonita ou próxima ao ideal de beleza é uma mulher magra, né, com corpo no sul global curvilíneo, mas isso não é obrigatório na Europa, né, não é uma questão, sabe, Sim. hegemônica na Europa, mas é no Brasil, por exemplo.
com cabelo liso, aí os marcadores europeus, né? Sim. Nariz fino e por aí vai. A verdade é que esse padrão de beleza, ele é praticamente inalcançável. Sim. E muitas mulheres que alcançam não se enxergam nesse padrão. Por isso que é importante a gente falar, imagem corporal não é o meu reflexo no espelho. É como eu me vejo. Sim. Não é também como você me vê, é como eu me vejo. Então eu posso estar dentro do padrão. Se eu tiver qualquer questão comigo mesmo, eu posso não me enxergar dentro do padrão. E aí vem anorexia, bulimia, uma série de transtornos alimentares associados a transtornos de humor, como ansiedade e depressão. Sim. E que vão fazer com que a nossa saúde mental vá para o espaço. Entendeu? E aí, na adolescência, isso é absoluto. É o auge, né? É um auge em vários aspectos, sobre quem sou eu no mundo, o outro, Sim. a convivência social, que a gente vê que ainda eles também não têm ali a maturidade para resolução de conflitos, de problemas e com relação a si mesmo. Sim. São muitas coisas, é um turbilhão de coisas. Eu acho que a gente vai falar mais disso pra frente, mas assim, só pra deixar demarcado, né, pelo que você falou. Por isso que eu acho que só proibir não soluciona o problema. Não. A gente precisa educar não só as crianças, os A adolescentes, mas sociedade. os responsáveis. A sociedade. Os responsáveis no primeiro momento. E acho que a escola é o lugar disso. Sim. De chamar os responsáveis e falar, vamos conversar sobre o que tá acontecendo agora. Sobre o que tá acontecendo, que você acha que, assim, que não tem nada a ver, que é só meu filho tendo a oportunidade de ter um celular, internet, que eu posso proporcionar e por isso vou deixar, entendeu? Não é só isso que tá acontecendo. Eu acho que a escola é o lugar para isso e eu acho que só a proibição... Acho que a proibição é importante, porque a gente tava vivendo um caos na escola. Total. Então a lei foi incrível. Mas a gente precisa dar outros passos. A gente precisa ampliar o debate. E as políticas públicas. Super concordo. Agora, voltando pro tema das adolescentes, né? Então, as meninas, na adolescência, elas modificam muito o corpo. E essas modificações corporais afastam desse ideal de beleza que eu descrevi anteriormente. Geralmente, as meninas ganham percentual de gordura nesse momento. Aparecem espinhas, acnes, que não tem nada a ver com o ideal de beleza, que é a pele lisa e tal. Meu amor, é a pele de porcelana, queridos. Exato. Rugas, pra quê? Por outro lado, os meninos, quando chegam nessa fase, eles se aproximam de um ideal de masculinidade que é socialmente aceito. Porque nesse momento, os meninos ganham massa muscular. Entendeu? E o ideal de masculinidade, como eu já descrevi o das meninas, né? O ideal de masculinidade, de beleza, é exatamente ter troncos e membros superiores bem desenvolvidos. E hoje, antes, há uns 20 anos atrás, não tinha nenhuma preocupação sobre ser magro. Zero. Hoje, as pesquisas mudaram e os adolescentes mostram que eles também querem ser magros. Então, eles não querem ter circunferência de cintura e barriga, né? De abdômen, e querem ter membros superiores e tronco bem desenvolvidos. Desenvolvidos, avantajados. Então, na adolescência é uma fase injusta, vamos dizer assim, né? As meninas porque sofrem você não tem mais. nada de... As meninas sofrem mais nesse momento, sim. E isso acontece, na teoria sociocultural, a gente pode trazer esse exemplo. Lembra daqueles agentes que eu mencionei? Pais, pares e mídia? Sim. Agora a mídia, ela juntou os pares. Se tornou tipo um super influenciador. Um super agente influenciador. Gente, virou um mega Charizard esse negócio. Um megazord. Não sei se o pessoal vai pegar a referência. Também não sei. Um megazord da influência. Por quê? Porque agora as relações interpessoais que aconteciam só na escola atravessam os muros da escola. Atravessam os muros da escola. Exatamente. O bullying que só existia dentro da escola, quando existia, agora ele vai para a rede social. Sim. E potencializado. Sim. Então, cada vez mais essa fase da vida, a adolescência, que é uma fase que a gente precisa ter atenção e cuidado, carinho. Totalmente. É uma fase complexa. É uma fase complexa e que pode ser determinante pro resto da vida, tá? Vocês estão ouvindo, né, gente? Vocês estão ouvindo, não foi à toa que eu trouxe o Vitor. Eu trouxe para vocês entenderem que o assunto, ele tem aprofundamento, ele tem pesquisa, ele tem base teórica.
Peraí, que eu e o Vitor, nós fizemos um combinado. Toda vez que se ele eu tiver que tossisse, tossir, ele... que eu ia ela tem tossir que tossir. também. Então Não, pensa, não é meu... possível. Aproveita só uma... Pronto. É isso. Pronto. Estamos... Isso. Pronto, Vitor, tô Agora eu sendo tô super solidária. Você confortável. deu um Agora copo eu tô... d'água. Vamos compartilhar esse. É isso, entendeu? Nossa, eu tô amando porque a gente tá conseguindo trazer para as pessoas, creio eu, sim, maior conhecimento sobre o assunto. Acho que professores, educadores, pais deveriam assistir esse podcast de hoje, Sim. porque ele tá aprofundado, embasado, de tamanha relevância sobre o assunto que a gente está falando aqui. Inclusive, Vitor, eu vou além. Eu acho que a gente deveria promover palestras sobre isso, Sim. tá? Palestras sobre isso, para a área da educação mesmo. O meu doutorado A promoção dessas a promoção de um informações. curso para professores de educação física sobre imagem corporal. Maravilhoso. Só que eu acho que mais pessoas, além dos professores de educação física, deveriam sim. ter aprofundamento sobre esse assunto, Uhum. tá? Inclusive, na minha opinião, também deveria começar a fazer parte do currículo de licenciatura. Então, essa é a minha briga. E, na verdade, a nossa, né? Do grupo, do GEPAC. Então vamos brigar juntos, Vamos. entendeu? Porque outros lugares já estão fazendo isso. Porque tem que fazer. Mas eu fiz um estudo, não foi publicado ainda, mas tô aqui, ó, trazendo informações que... Sai do forno, queridos. Que ninguém tem ainda. Eu analisei mais de 100 currículos de formação de licenciatura de educação física, de instituições públicas do Brasil, tá? 2 tem imagem corporal. E um currículo tem a imagem corporal como disciplina. Um currículo, que fica em Minas. E a gente tá dizendo o quê? Mais de 100. Mais de 100. O universo de 224 currículos, só que nem todos estavam disponíveis. Todos que estavam eu analisei. E aí chegou ao número de 100 currículos. Dos 100... Dois apresentam de maneira satisfatória, porque outros mencionam um termo sem saber o que é. E aí o cara fica viajando, E aí faz aquela decoreba pra fazer a prova. E aí eu analisei e critiquei mesmo, porque aquilo foi escrito por professores, né? Adoro. Então eu li e interpretei. Aquele termo não tem nada a ver com a imagem corporal que a gente está discutindo aqui hoje. Uhum. E apenas 2 apresentam de maneira satisfatória. Uhum. E um é só um componente de uma outra disciplina. Um breve. E o outro é uma disciplina específica de imagem corporal. Interessante. Em Minas. Então, para você ter ideia do porquê que a gente está brigando para que a BNCC apresente a imagem corporal de maneira explícita, porque outros currículos de outros países já apresentam. Sim. E que a partir da BNCC, porque a BNCC hoje manda em tudo, inclusive na formação inicial. Ela norteia, né, a educação, enfim, no nosso país. E que outros currículos também, diretrizes curriculares nacionais de educação física, que contemplem também essa temática, porque é fundamental. Isso, a gente está vivendo um mundo, não é o país, é o mundo que tem problemas de imagem corporal. É o mundo. Sim. Importante dizer isso, não é só o Brasil, porque a gente gosta de dizer que o Brasil que é a tudo síndrome errado, do vira-lata. né? O Brasil tá todo errado. Tá aqui, ó. O Brasil tem o Vitor, que é um estudante da Rural, que vem com uma bagagem pesada sobre o assunto. Ou seja, e aí eu digo, né, igual a moça da questão lá da vacina. Ai, meu Deus, gente, me fugiu tudo, tá? Porque eu esqueço tudo. Esqueci o nome da mulher, esqueci o nome da questão e esqueci o que aconteceu. O paraplégico volta a andar, é isso. Sim. Esqueci tudo, só lembrei dessa parte. Tatiana, a professora doutora Tatiana. Exatamente. Da UFRJ. Quantos anos de estudo, quantos anos vida, ali implicaram para que ela chegasse nessa conclusão. E, enfim, o Vitor também já está estudando isso há uns bons anos, porque eu me lembro do iniciozinho dessa... Tem 8 anos que Nossa, eu vou estudar imagem corporal. Eu falei, nossa, que legal. E aí a gente ainda, sabe, meio... Enfim, e chegamos ao ponto do agora com tantas informações, tantas coisas relevantes. E, de fato, é um tema aí que a gente precisa se aprofundar mais e fazer com que as pessoas se conscientizem da importância desse tema. Porque é o que a gente estava falando agora há pouco aqui. A ausência de informação sobre o assunto e a omissão, vamos colocar assim, eu vou chamar de omissão do poder público, da sociedade sobre isso... Sim. É o que gera os impactos que a gente está tendo aí, né? Um dos fatores contribuintes
pro cenário que a gente chega de uma geração ansiosa do uso de uma rede social desmedidamente, dentre várias outras coisas. Então, a gente foi, como o Vitor falou, a gente sabe que algumas leis elas são muito importantes, mas a gente também precisa aprofundar mais para a gente ir no cerne da questão, trazer propostas reais para melhorar esse cenário, enfim, e com todo o embasamento teórico, técnico. Não falta, isso não falta. Isso não falta, exatamente. Existem dois elementos aí importantes. Primeiro, diferenciar mídias tradicionais de mídias sociais. Porque as mídias tradicionais, a gente, por exemplo, na TV, a gente estava sentado no sofá, assiste a TV, a gente sabe exatamente quando a propaganda acontece. Sim. Quando ela começa, quando ela termina. A gente sabe, a gente assume uma postura passiva diante da TV. Porque a gente está só assistindo. Por outro lado, e outra, os elementos comerciais, eles são distintos dos elementos pessoais. Então, quando a gente assistia Luciano Huck, ele não fazia propagandas de coisas como se fossem dele, da vida dele, pessoal dele, do estilo de vida dele. Ele tinha um momento da propaganda, que era um patrocinador, e ele nem falava da vida pessoal dele, praticamente. Só quando fosse entrevistado em outro programa. Por outro lado, as mídias sociais agem de uma forma muito complexa nesse sentido. Primeiro porque a gente não tem mais uma postura passiva. A gente tem uma postura ativa. A gente não só arrola, né? O feed. Vai a gente lá. não faz só isso. A gente curte, a gente comenta, a gente compartilha. A gente é parte daquilo ali também. A gente opina. A gente cria. Na TV a gente só assiste. Na mídia social a gente cria o conteúdo também. O elemento comercial do pessoal é um só. Porque os influencers, eles vendem produtos, serviços, estilo, lifestyle, que na verdade nem muitas vezes nem é o lifestyle dele. Mas é porque tem um patrocinador que ali dentro ele coloca como se fosse da vida dele. E aí você, que é o influenciado, já que ele é um influenciador, tem que ter um influenciado, né? Você adota aquilo dali. Sim. Você admira e diz assim, eu quero pra mim. Diferente, na TV, quando a propaganda começava, todo mundo falava, nossa... Que saco. Que saco. E nem prestava atenção no que estava acontecendo ali. Era o momento da gente conversar, fazer outra coisa, pegar uma água. Sim. Ai, comercial. Tu sai correndo. Na rede social já é outra parada. Sim. É outra parada. E as propagandas não têm um momento específico, elas acontecem. O pessoal e o comercial é uma coisa só, e as propagandas acontecem a todo Sem momento. controle, a todo momento. Invade o tal do algoritmo, né? E aí, o que acontece? Um estudo de 2023, bem recente, ele mostrou o seguinte, e aí, para quem tá em casa e para quem tá aqui também, é um dado que parece simples, mas é, de certa forma, surpreendente. Porque a gente imagina o quê? Que o bullying, que a insatisfação corporal, que os problemas de imagem corporal, eles vão acontecer sobretudo para pessoas que estão afastadas do ideal de beleza. Como eu falei anteriormente, que a imagem corporal é muito mais do que só um reflexo do espelho, esse estudo mostrou que, que adolescentes que postavam a sua imagem e que tinham bom feedback, vou repetir, tinha bom feedback, muitas curtidas, vários compartilhamentos, engajamento. Os comentários específicos dessas pessoas eram positivos sobre a sua aparência. Essas pessoas apresentaram os maiores índices de preocupação com a própria aparência. Não são as pessoas que estão afastadas, não só as pessoas que estão afastadas do ideal de beleza. As pessoas que estão no ideal de beleza e que são elogiadas. Elas têm medo, né? Porque elas recebem uma confirmação do que ela é. Então, na verdade, ela é só aquele rosto bonito. É isso que ela tá interpretando ali naquele momento. Entende? Tá todo mundo te elogiando pela tua aparência, não por quem você é, pelas suas habilidades, pelas suas conquistas. E aí, esse adolescente que não é um adulto como nós aqui, que estamos aqui hoje, ele vai interpretar o quê? Que a minha aparência é que faz com que eu seja aceita socialmente. Então é isso que eu preciso manter, construir, aprimorar. E aí começa. Sim.
Atividade física desenfreada, desordem alimentar, transtornos alimentares. Inclusive, uma vez, eu não sei se isso já mudou, porque tem um tempo que eu vi isso, falando sobre o Brasil ser um dos recordistas em cirurgia plástica. Total. Em cirurgia Sim. plástica, que as pessoas. E eu vejo, às vezes as meninas acabam de fazer 18 anos. Vou botar um silicone, vou fazer não sei o quê, começa a fazer todas aquelas mudanças no rosto, daqui a pouco. O adolescente passa ali, o adulto, né? 18 anos já é adulto no nosso país. Com 20 anos você já nem reconhece mais a pessoa, Sim. de tanta coisa que a pessoa já mudou. É igual foi aquele momento que teve um boom de harmonização facial. Que eu Todo mundo, chamava de desarmonização facial ou indemonização facial. todo mundo começou a fazer, daqui a pouco todo mundo tinha o mesmo rosto. Igual as bocas de salsicha. Deus que me defenda. É, porque você chega nos lugares, na academia, então, é o lugar que eu mais vejo isso. Parece que isso. todo mundo tá com a mesma boca, tá todo mundo do mesmo jeito, e você vai ficar, a pessoa tá assim, É isso. entendeu? Porque é um negócio que vai fugindo de um processo natural do seu corpo. E veja bem, eu não sou contra procedimento estético, não. Eu faço 700 milhões, porque eu adoro. Eu faço um botox aqui pra minha ruguinha, mas se você me perguntar assim, Fernanda, você mudaria alguma coisa no seu rosto? Não. Nunca fiz aqueles troços de Sim, sim. pra mudar o rosto, sabe? Um preenchimento de mudar. Eu já fiz preenchimento de coisa de colágeno pra não sei o que, não sei o que lá, que tem um monte de troço, né? Mas eu não gostaria de fazer coisas que mudassem quem eu sou. De você olhar pra Fernanda, caraca, não é a Fernanda virou outra pessoa. Por isso que, por Mas, exemplo, você não faz isso com seus filhos. exatamente. Entendeu? E os meninos são totalmente. E é isso. É aquele fora do padrão, é um cabelo grandão, daquele jeito deles lá, entendeu? E eu converso muito sobre isso em casa, tá? Se a gente Converso pudesse muito sobre fazer, isso em se casa. a gente pudesse fazer um resumo para quem está nos assistindo, principalmente responsáveis, né, pais, Aham. é sempre que a centralidade está na aparência, isso pode também não acontecer nada, gente. O que a gente está falando aqui não é causa e efeito. Não é como apagar e acender a luz. Sempre que eu apertar o interruptor, vai acender a luz. Sempre que eu apertar de novo, vai apagar. Não é isso. Mas o que a gente está falando são as chances disso acontecer. E são tão grandes e elas se materializam tanto na realidade que está acontecendo no mundo todo. É. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nisso. Em resumo, sempre que a centralidade está na aparência para definir quem você é, pode, muito pode, sabe? É muito, chega a ser provável que você vai ter problemas de imagem corporal. E esses problemas de imagem corporal vão dizer não só de respeito à sua aparência, mas a quem você é. Então, eu não consigo, não posso, esse lugar não é meu, Sim. esse emprego não é meu. Isso envolve tudo isso. Então, continuando o resumo, se a aparência é a protagonista, pode causar problema. O que a gente precisa fazer? É focar no que o nosso corpo faz por nós. Uhum. Entendendo o corpo não como algo subjugado em relação à mente, tá? Aonde tem corpo tem mente, onde tem mente tem corpo. Sem um, o outro não existe. Então é um com o outro, assim, imbricado. O meu corpo, ou seja, o que eu faço por mim mesmo. O que eu sou capaz de fazer. Sim. Quais são as potencialidades. A ideia do capaz hoje tem sido discutida, né? Para não cair num viés capacitista. Não é essa a ideia. A ideia é você pensar e refletir sobre a sua história. De onde você veio, das suas ambições. Porque todo mundo é capaz, assim, todo mundo pode, entendeu? Todo mundo pode se preparar, todo mundo pode. Então a ideia é que você dê centralidade para funcionalidade corporal. Sim. E aí é um outro conceito, funcionalidade corporal. É apreciar aquilo que o corpo é capaz de fazer por você. Sim. Que o seu corpo pode fazer por você. Independente dos ideais de beleza. Sim. Entendeu? Então esse é um resumo, assim. E isso pode ser atingido por meio da alfabetização midiática, que é um termo problemático, que ainda não está em consenso, porque vem do inglês media literacy, Uhum. e não seria alfabetização, seria literacia, mas letramento, mais... Mas,
Tá. Mas, assim, o letramento não é exatamente o que o conceito quer abordar. Entendeu? Tá numa confusão isso. A academia não se decidiu ainda. Eu acho meio vaidoso isso. Mas a alfabetização midiática, ela é exatamente aquilo que eu iria propor se a gente pensasse em outras políticas públicas complementares à proibição do uso das redes sociais. Interessante. Bom, nós chegamos ao fim do nosso podcast. Eu ia pedir para você contribuir com a galera uma frase de efeito, alguma coisa, mas acho que você acabou de dizer. Eu acho que nem precisa, porque é exatamente isso. É lógico que esse podcast ele vai ter uma parte 2, que aí a gente vai se aprofundar mais nas leis depois, porque senão vai ficar muito extenso. E vamos ver se a gente traz outros convidados para poder contribuir com relação a essa questão das leis, porque esse ponto focal, esse momento que nós estamos parando esse podcast agora, eu acho que é o momento exato para essa parte 2, com essa contribuição de como, a partir da lei, do que a gente tem, o que poderia vir a existir, o que poderia melhorar, o que poderia mudar, para que a gente consiga ir cavando mais esse buraco aí, até achar o pote de ouro lá no fundo do... né? Então, eu acho que é bem isso. Queria agradecer, Vitor, foi sensacional. Acho que foi muito esclarecedor. Como eu falei, acho que todo mundo devia assistir um podcast como esse, todo mundo deveria ler um livro como esse aqui que eu mostrei pra vocês, todo mundo deveria fazer um podcast na Glow também, como eu já falei, na produtora Glow, deixando aqui bem claro. Venham fazer. E eu queria deixar pra vocês o seguinte, gente. Conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar da gente. Então, apropriem-se de informações de qualidade. Temos responsabilidade sobre o que falamos. Responsabilidade sobre o que falamos, exatamente. Não tem duas pessoas aqui falando qualquer besteira, qualquer troço para ser compartilhado na internet, não é? Então, apropriem-se. Procurem informações de qualidade. Eu acho que é isso. O verdadeiro sentido da palavra influencer é esse. Às vezes o cara não vai ter 55 milhões de seguidores, mas o cara vai dizer algo que você realmente precisa ouvir, porque aquela informação é uma informação de qualidade. Então é isso. Aí a Areta faz um troço aqui, sempre. Ela sempre faz isso, gente. Não sei... Ah, é? É o quê aqui? Se você chegar até o final desse podcast, tá. escreva a palavra-chave autoestima. Autoestima. Então, escreva a palavra-chave autoestima. E é isso. Então, gente, até o próximo Lealcast. Vai ter uma parte 2, sim, porque a gente vai fazer uma parte 2 para falar sobre isso. E um beijo para todos vocês. E mais uma vez, agradecer a produtora Glow por abrir esse espaço para nós, para a gente poder ter um debate tão saudável aqui, informação de qualidade, é com a gente aqui mesmo. Então, ó, beijo para vocês. Beijão. Vitão, Tchau, obrigada. Eu que agradeço. Vem, ó. Vamos lá. Ei, gente, olha só, eu tenho um problema de interpretação. Peraí, que minha saia agarrou na rodinha da cadeira. A Areta, todo final do podcast, ela faz isso também. Ela fica, vem. Aí eu acho que ela tá falando que é pra eu falar pra vocês, que é pra vocês virem. Mas não é nada, não é pra vocês virem. É pra gente se abraçar, entendeu? Então a gente vai se abraçar. É isso. Isso aí é mole pra gente. Ai, obrigada, Vitor. Obrigada.